Seja bem-vindo em mais um vídeo do nosso canal. Se você caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Juliana Carvalho. Nesse canal eu falo sobre a minha vida de imigrante. Já morei em Portugal e agora eu moro na Bélgica. E esse vídeo é para um inscrito lá de Portugal, o Paulo. Primeiramente, Paulo, muito obrigada por você estar aqui no canal. Muito obrigada por você ter mandado a sua dúvida. E eu vou tentar te ajudar aqui através desse vídeo, tá? E você que está vendo esse vídeo, se também tem alguma dúvida, pode me mandar, pode escrever nos comentários, que eu vou te responder da melhor forma possível sobre, a minha experiência, porque eu também não posso falar coisas que eu não tenha vivido, eu posso simplesmente te orientar da melhor forma possível, ok? Mas o Paulo, gente, ele estava me falando que estava aqui pensando em migrar para a Bélgica. Ele está em Portugal, ele é casado e tem 2 filhas portuguesas. Ele me perguntou basicamente sobre o mercado de trabalho para cuidador de idosos, lar de idosos, por exemplo, como fala em Portugal, que é o asilo, e também sobre serralheria, que é a profissão dele. Só que ele falou uma coisa muito importante. Ele falou que tem 2 filhas portuguesas. Eu não perguntei se ele tem documentação portuguesa ainda, nacionalidade, mas ele tem 2 filhas portuguesas. E quando a pessoa tem filhos europeus, a pessoa pode morar na Bélgica legalmente. E isso ajuda muito. Por quê? Porque quando uma pessoa vem para a Bélgica sem ter documentação, para trabalhar assim, de qualquer maneira, que aqui costuma se falar trabalhar no negro, é muito complicado. Por quê? Porque você fica sujeito a muitas coisas. Não significa que você tendo a possibilidade de morar legalmente na Bélgica, você não vai passar por perrengues, tá? Porque eu mesma já passei por vários perrengues. E eu vou tentar mostrar aqui para vocês como que vocês devem evitar esses perrengues, ou melhor, se preparar para esses perrengues, tá? Imigrar de Portugal para a Bélgica não é uma coisa muito simples. Por quê? Porque você, quando chega aqui na Bélgica, você tem que arrumar um lugar para você ficar. Alugar um apartamento não é o passo mais fácil, é muito pelo contrário. A gente costuma falar que é uma das partes mais difíceis. Por quê? Porque para você alugar um apartamento, da forma correta, você precisa ter o recibo de vencimento, ou seja, você tem que estar trabalhando, tem que ter seu recibo de vencimento. Mas para você estar trabalhando e ter o seu recibo de vencimento, você precisa estar inscrito na comuna. E para você estar inscrito na comuna, você precisa de ter um apartamento. É uma burocracia que acaba ferrando a nossa cabeça. Como que aconteceu comigo? Eu fui morar num quarto, tá? Era um quarto para eu, meu marido e os meus 2 filhos. A gente ficou nesse quarto, acredito que por uns 3 meses, e nisso eu comecei a procurar como louca um apartamento. Fui um apartamento aonde a pessoa estava alugando, era um preço até barato, se eu não me engano, naquela altura era 600 euros. Era um prédio velho, não tinha elevador, era no último andar, tipo o 5º andar. E quando eu cheguei lá para ver o apartamento, era um brasileiro que morava lá. E ele ia sair. E então ele me falou assim: olha, eu vou te falar com você uma coisa, se fosse eu não alugava não, porque aqui faz um frio danado. Ou seja, o apartamento não tinha sofagem. E não tem como você ficar no apartamento sem sofagem. Por quê? Porque o frio, ele é muito frio mesmo. A casa tem que ter aquecimento. Então, se o aluguel é muito barato, se é muito fácil, você pode desconfiar, tá? Tem que ver se tem aquecimento. E quando não tem aquecimento, é aí que você se ferra duplamente. Por quê? Porque aí você vai querer comprar aqueles aquecedor, sabe? Que a gente compra aí, aqueles aquecedor pequeno. Aquilo, sua conta, meu amor, fica caríssima, sua conta de luz. Ou seja, casa tem que ter aquecimento. Então, não foi a primeira casa que eu fui ver que eu aluguei. Depois, eu lembro de uma vez que eu tinha combinado de ver um apartamento à noite, num lugar longe, que eu também nem sabia andar, mas eu, com a cara e a coragem, estava indo. No meio do caminho, a pessoa me liga, uma brasileira, falando que já tinha alugado apartamento para outra pessoa. Eu xinguei a brasileira toda no telefone. Porque, como assim? Ela combinou comigo, eu falei com ela, não tem nem 2 horas, e agora tá me ligando, eu tô na metade do caminho. Gastei o meu pouquinho dinheiro com a passagem, e agora ela vem falar que já alugou para outra pessoa? Gente, é normal isso aqui na Bélgica, tá? Naquela altura eu não sabia, mas hoje eu sei que é normal. Por exemplo, quando você vai fazer uma visita, você acha que é só você, o alecrim dourado, que vai fazer a visita. Não, você chega lá, tem 5 famílias, 10 famílias para ver o apartamento, tudo na mesma hora que você.
O dono do apartamento, ele já tem um perfil traçado para quem ele quer alugar. Então, no meu caso, eu tive dificuldade porque eu tinha 2 filhos, eu tinha dificuldade porque eu ainda não tinha contrato de trabalho, eu tinha dificuldade porque eu ainda não tinha pegou o documento aqui da Bélgica, cada hora era uma coisa. Eu tinha dificuldade porque minha filha tinha um gato. Então, ou seja, alugar apartamento não é mais fácil. Então, você tem que estar preparado para poder morar num quarto, entendeu? Você tem que estar preparado financeiramente, porque um quarto hoje aqui em Bruxelas é 500 euros. Você tem que estar preparado psicologicamente, porque você divide quarto com outras pessoas de outras nacionalidades. E muitas vezes até só com brasileiro, mas parece que é tudo nacionalidade diferente, sabe? Porque é tudo pessoas com feitios diferentes. Não é igual Portugal, não, sabe? Portugal parece que os brasileiros é mais parecido. Aqui é uma coisa louca. Então, você tem que estar preparado para isso, tá? Eu tive sorte que eu morei na casa de uma mulher que era sozinha, uma senhora, então era tranquilo e tal, mas chegou uma hora que ela falou: Juliana, você vai ter que arrumar um lugar para você ficar, minha querida. E eu procurava todos os dias. Eu tive a sorte de encontrar uma brasileira que estava passando o apartamento que ela morava, que era um duplex. E então ela me passou a parte de baixo e ela ficou na parte de cima. E aí, ela foi comigo na comuna e me inscreveu na comuna. Ou seja, quando tem uma pessoa, né, que aceita ir na comuna para você, com você, digamos que é o dono da casa, entendeu? A pessoa que tem o contrato, ela vai lá com você e assina e você consegue se inscrever na comuna e aí você consegue dar entrada no seu documento aqui na Bélgica e aí você consegue, então, um emprego aqui na Bélgica. Eu tive essa sorte e confesso que quando ela se ofereceu para ir comigo, eu não sabia a grandiosidade que era isso, sabe? Porque eu não pedi para ela, porque eu nem sabia. É ela que falou. Eu falei com ela que eu tinha que fazer as minhas coisinhas aqui, né? Obviamente. Tinha que levar meu filho para fazer tratamento, tinha que arrumar um trabalho, tinha que me regularizar. Ela falou: eu vou com você na comuna. E ela foi comigo na comuna, me inscreveu na comuna e ficou tudo resolvido, tá? Então, primeiramente, ter dinheiro para poder se manter aqui na Bélgica, ter o psicológico para poder esperar o tempo necessário de você conseguir um apartamento, não se afobar e pegar qualquer apartamento, porque senão você pode cair em golpe. E você tem que tomar atenção, não só com outras nacionalidades, mas principalmente com brasileiros. Porque você pode achar assim: não, eu conheci aquele brasileiro, ele vai passar o apartamento para mim. E muitas vezes o proprietário não sabe, muitas vezes é um golpe, e aí você acaba ficando sem dinheiro e sem lugar para morar. E eu não tô falando isso de achismo, não. Eu tô falando de histórias que eu conheço, de pessoas que ficaram na rua porque caíram em golpes de próprios brasileiros. Então tem que ter muita atenção a isso, tá? Beleza. Conseguiu assentar aqui na Bélgica, né? Dar aquela respirada. Aí você vai então... aliás, eu acho que você já vai procurar o trabalho até antes disso, né? Mas você também tem que estar aberto a fazer coisas que não tem nada a ver com a sua profissão. Por exemplo, serralheria é uma ótima profissão. Pode ser que você consiga arrumar um emprego aqui logo de cara, pode ser que você consiga. Mas você tem que estar aberto, por exemplo, a ir para a obra, que é onde tem a maior oferta, a maior demanda. Aí, beleza, arrumou o trabalho, né? Por mais que não seja aquilo que você quer, você dando tempo ao tempo, você consegue, né, entrar no trabalho que você pretende. E digo isso porque quando você está morando legalmente aqui na Bélgica, você pode, por exemplo, na Kitires, se inscrever lá, que é um órgão aqui na Bélgica, e que você pode, então, ir em busca daquele emprego que você tem experiência. E se você não tiver a experiência necessária para trabalhar aqui numa empresa belga, por exemplo, lá na Kitires, eles te dão um curso para você se aprimorar, tá? Mas o fundamental é você também estar aberto a aprender o francês. Não vou falar que é fácil, assim, parece que quanto mais a gente quer aprender o francês, mais difícil parece que ele é. Mas, na verdade, é tudo na nossa cabeça, tá? Tudo na nossa cabeça. O que eu, Juliana, gente, fiz e faço até hoje, tá? Porque os meus clientes, a maioria são brasileiros.
O meu público é brasileiro, o conteúdo que eu faço para a internet é em português. Então, para poder praticar o francês, para mim é algo mais difícil. Eu pratico quando eu vou no médico, eu pratico quando eu vou no mercado, eu pratico quando eu vou fazer alguma coisa aqui. Mas, sei lá, 70, 80% do meu tempo é tudo dentro de casa, trabalhando, porque eu trabalho em casa, né? Conversando com meus clientes, falando com vocês. Então, ou seja, eu falo muito mais português do que francês. Então, o que que eu faço para poder treinar? Gente, eu ligo para os lugares e pergunto as coisas. Eu ligo pro telefone, ligo e pergunto: Bonjour, j'ai besoin de savoir tal coisa. Eu quero saber tal coisa. E bababá e bababá. Eu vejo filmes em francês, né? Eu converso com meu filho, eu tento puxar bastante o francês com ele, mas ele fala: mãe, em casa a gente tem que falar português. Eu falei: meu filho, mas eu preciso treinar. E aí, a gente tem que estar aberto. Ah, Ju, mas aí se eu falar errado? Se falou errado, falou, meu amigo. Não tem que preocupar que você está falando errado, não está falando errado, não. Tem que estar aberto a falar. Tem que falar, entendeu? Porque se você ficar se prendendo porque está falando errado, ou porque você não está sabendo construir aquela frase perfeita, ou porque o que as pessoas vão pensar, você vai estar se limitando e atrasando o seu próprio processo. Por quê? Porque com documentação europeia, estando tudo certinho aqui na Bélgica, você consegue empregos muito bons, tá? Na sua área ou em qualquer outra área. Só que vão pedir o francês. Então, quanto mais você praticar, quanto mais você estiver aberto a falar o francês errado, se corrigindo. E outra coisa, tá? Aqui as pessoas, elas esforçam para te entender. Elas esforçam até para te ajudar. Eu, por experiência própria, quando eu cheguei aqui, eu morava perto de um correio, Bipost. Então, eu ia lá pagar as contas e blá e tal. E toda vez que eu chegava lá, a madame, a senhora, né, que a gente fala madame, ela falava comigo. Eu pedia, eu mostrava e falava o que eu queria. Aí ela: atenção. E falava comigo e falava: répétez s'il vous plaît. Aí eu repetia. Ela: encore fois, mais uma vez. Gente, eu achava aquilo o máximo. Eu tentava ir no Bipost, assim, sabe, 2 vezes a semana para ter uma aula grátis, tá? E outra coisa também, aqui tem lugares onde você pode estudar o francês, tá? Por exemplo, tem uma associação que chama VIA, que é uma das associações que eu fiz o meu curso de francês, aonde, por exemplo, se você não tem documento, você paga 20 euros. Se você tem documento, você faz gratuitamente. Também tem uma associação perto da minha casa, que também fiz o curso lá, que também eu paguei, eu acho que 20 euros por mês também. Mas essa associação, ela é paga, independente se você tem documento ou não. Deixa eu ver, a Critires também tem cursos de francês, tem associações brasileiras aqui na Bélgica que também dão cursos de francês. Então, ou seja, é simplesmente estar disposto a aprender, tá? Porque muitas pessoas chegam aqui na Bélgica e vão logo trabalhar e obviamente ficam muito cansados, né? E depois acabam empurrando com a barriga e não vão fazer o curso e bababá. E porque eu sei, né? É cansaço, é muito trabalho, mas o ideal é que você se esforce para poder aprender o francês, porque com a documentação europeia na mão, com o francês, você consegue trabalho, tá? E que nem eu falei, não é só trabalho dentro da sua área, você também pode estar aberto a trabalhar de outras coisas, sabe? Tem motorista, tem supermercados. Gente, tem tantas oportunidades aqui na Bélgica que vocês não têm noção, tá? Tem muita oportunidade aqui na Bélgica. A pessoa só tem que estar disposta a viver o novo e a seguir as regras. Ah, isso é um ponto muito importante. Seguir as regras, tá? Aqui na Bélgica, não tem jeitinho. As coisas são como são e ponto final. Tem pessoas que fazem coisa errada? Sim, tem muita gente que faz coisa errada. Mas quem tem documentação tem que tentar andar o mais certo possível, porque senão se ferra, tá? E quando eu falo se ferra, é no bolso mesmo. Então, por exemplo, se você está dirigindo, você tem que seguir as regras aqui. Aqui é 30 quilômetros. Se você tiver 31, 32, você vai ser multado, entendeu? E a multa vai chegar na sua casa. Ah, mas eu não me inscrevi ainda na comuna. Vai chegar na sua casa de Portugal, tá?
Então, ou seja, aqui é um país de oportunidades, aonde você tem muita chance de crescer, o poder aquisitivo é maior, o salário é maior, sabe? As oportunidades para as crianças são melhores, mas você tem que seguir as regras, tá? Aqui você paga bastante imposto, mas em compensação, a criança também tem o abono dela. Você tem o reembolso da Mutuelle, que é o seguro de saúde. Você vai no médico, você paga X, depois volta para sua conta Y. Você tem muitas coisas, dependendo do seu rendimento anual, que você vai ter, que você nem vai precisar pagar. Vai ter coisas que você vai ter, benefícios que você vai receber, né? Então, ou seja, a Bélgica, no meu ponto de vista, é uma ótima oportunidade para aquela pessoa que quer crescer, tá? Por quê? Porque aqui você vai encontrar oportunidades que a gente não encontra em outro lugar. E eu não estou falando mal do Brasil, eu não estou falando mal de Portugal, muito pelo contrário, eu amo o Brasil, eu amo Portugal, mas aqui na Bélgica você consegue ter uma estabilidade financeira depois que você passa pelo processo de adaptação. Depois que você assenta na Bélgica, depois que você consegue uma casa legal para você morar, depois que você consegue um emprego legal, depois que você consegue se socializar com as pessoas certas, entendeu? Então, assim, eu acho que vale muito a pena, tá? Mas tem que ter preparo antes. Então, antes de vir para a Bélgica, faça uma reserva financeira, né? Mesmo porque para você alugar um apartamento, você vai precisar do aluguel, duas garantias. Então, ou seja, se for 1.000, você vai ter que ter 3.000, né? Você vai ter que ter o dinheiro para alimentação, você vai ter que ter o dinheiro para o transporte. Então, ou seja, faça uma reserva financeira e aí depois você vem com tranquilidade. Não faça nada afobado, porque senão você chega aqui e aí você vai querer voltar para trás. Não, faça com tranquilidade, faça sua reserva financeira, estuda mais sobre a Bélgica, como que é, preço de alimentação, estuda a Bélgica, coloca uma data, mira naquela data e faça de tudo para acontecer. Eu não arrependo em momento nenhum de ter vindo para a Bélgica. Muitas vezes, quando eu estava passando pelo processo, eu falava assim, nossa, será que vai dar certo? Por que eu saí de Portugal para vir para cá, né? Principalmente em relação à moradia, que em Portugal minha casa é muito boa, e cheguei aqui, tive que morar no quarto, tive que morar numa cave, fui roubada na outra casa. Então, assim, eu coloquei uma data limite para ir embora. Eu falei assim, se eu não conseguir uma casa até dia tal, eu vou me embora. Que era até 30 de agosto. E a gente conseguiu a casa dia 30 de agosto. Vocês acreditam nisso? E a casa é exatamente do jeito que eu pedi a Deus. Era uma casa de 2 quartos, com jardim. Aqui é onde que eu consegui, entendeu? Eu só acho ruim que eu não pedi de 3 quartos. Se fosse 3 quartos, era perfeita. Mas foi do jeitinho que eu pedi a Deus. Quando eu entrei na casa, parecia, eu falei, meu Deus do céu, lei da atração existe. Do jeitinho que eu pedi, sabe? Mas isso tudo demorou 3 anos. Para eu poder me estabilizar aqui na Bélgica, estabilizar, né? Pois demorou 3 anos, tá? E então teve muito altos e baixos, muitas horas que eu pensava que se eu tinha feito a coisa certa, mas hoje, depois de 8 anos, eu vejo que sim, eu fiz a coisa certa de ter vindo morar na Bélgica. E eu desejo que você se planeje, que corra tudo do melhor para você. Se for para vir para a Bélgica, que você venha. Se for para continuar em Portugal, que continue, mas que seja o melhor para você e para sua família, tá? E outra coisa, continua por aqui. Qualquer dúvida que você tenha, pode mandar que eu vou te responder, tá? Um beijo! Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder. E olha, gente, atenção! Agora para tudo! Não sei se você sabe, mas eu tenho uma agência de viagens online. Então, se você quer viajar do Brasil para a Bélgica, né, para a Europa em geral, ou da Europa para o Brasil, quer trazer um familiar para visitar a Europa, me chama, tá? Que eu vou te ajudar a encontrar a sua passagem perfeita, de acordo com aquilo que você precisa, tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo.